Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e nós nos reunimos todos os domingos às 20 horas para realizarmos o Evangelho no Lar. Abrimos nossos lares, convidamos Jesus e convidamos também os amigos que fazem parte dessa família, família do SEAC de Olambra. Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Lembro a vocês, quem desejar, providencie o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada e nós vamos cumprimentando a nossa querida Erli Gonçalves Carvalho. Seja muito bem-vinda, Erli. Mas cumprimentamos todos os amigos encarnados, desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas também cumprimentamos aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, mesmo aqueles que vão participar depois, participem como se presenciais estivessem, com a mesma fé, com a mesma sintonia, coloquem também o seu copinho, a sua garrafinha de água, abram seus corações para receberem, porque os emissários do Cristo estão a postos. Boa noite, José Roberto Araújo, boa noite, Regina, Dona Adélia, família Araújo, uma família tão especial, tão querida, que faz parte dos nossos corações, faz parte dessa família. E, amigos, faltam apenas 3 minutinhos para as 20 horas. Lembramos, quem desejar, pegue os seus evangelhos para acompanhar junto conosco. Nós estamos no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no iniciozinho do capítulo 4, então vamos preparando o nosso ambiente para que a gente possa sentir essa presença do Cristo nos nossos lares, nas nossas vidas. Boa noite, Luciene Ferreira, seja muito bem-vinda. Então, amigos, eu vou pegar aqui o meu evangelho para poder lembrar aonde nós paramos a semana passada, porque nós estamos fazendo o evangelho nesse capítulo. A gente já não tinha entrado no capítulo 4, não? Então estou fazendo confusão. Ainda estamos no capítulo 3, ainda estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a mensagem, é o item 16. Item 16, Mundos Regeneradores. O capítulo 3 é um capítulo bem longo, e nós ainda estamos no capítulo 3, ainda temos mais uns 4, 5 encontros, de repente, para concluirmos o capítulo 3. Para aqueles que ainda não estão habituados com o nosso Evangelho no Lar, nós estamos fazendo o Evangelho em sequência. Começamos desde a introdução e estamos no capítulo 3. Mas as pessoas podem também optar por fazerem de outra maneira. Mas nós gostamos de ler uma página, uma mensagem de um desses livros. Pode ser, por exemplo, nós aqui estamos com o Vinha de Luz, mas o Vinha de Luz ele faz parte de uma coleção, Fonte Viva. E nessa coleção Fonte Viva tem os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, que são mensagens, mas nós também podemos nos utilizar de outras fontes de livros espíritas. Temos muitos livros de mensagem. Então, nós lemos sempre uma página, lemos um trecho do Evangelho, comentamos e fazemos a nossa prece final. Aproveitando, cumprimentando, já vamos iniciar, mas cumprimentando o nosso querido amigo Geraldo Rodrigues, o nosso querido Arnaldo Reis, a
a vovó Eudócia Reis, a Sueli Reis, essa família Reis também tão especial. E nós vamos dando início ao nosso Evangelho no Lar, abrindo aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir numa mensagem para que nós possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar com muita alegria, contando com cada emissário divino junto conosco. Então, amigos, nós abrimos na mensagem 109. Nisto conheceremos. A mensagem 109, Emmanuel deu o título, Nisto conheceremos. É uma passagem curta que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. E o benfeitor Emmanuel comenta: quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, vamos acompanhar meditando em cima do que o benfeitor diz. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares, esquecendo nossos desejos particulares, para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, quando o benfeitor foi enumerando tudo, quando nós agirmos assim, aí ele diz: então conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Aproveitando, cumprimentando a minha xará, seja bem-vinda Leila, seja bem-vinda Rita Soares. Então, amigos, amigas, queridos, a mensagem 109 do livro Vinha de Luz. Nisto conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Vamos orar. Senhor, gratidão nos nossos corações por estarmos agora reunidos em Teu nome, agradecendo a oportunidade de abrirmos os nossos lares para receber o Teu amor. Nós só podemos agradecer, Senhor,
e unidos com o mesmo propósito, nós damos início a esse encontro espiritual, contando contigo, Senhor, em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, queridos amigos, antes de passar a palavra aqui para o Roberto, aproveitando, cumprimentando também a Marta Verso Rosa, nossa querida Eudócia Reis, e nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, ainda no capítulo 3, e hoje nós vamos para o item 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Mundos Regeneradores. Então, Roberto. Muito obrigado, Leila. Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez aqui nos encontramos sob a égide do nosso Mestre Jesus, que é o nosso convidado principal. Como a Leila já anunciou, hoje estaremos dando sequência ao capítulo 3, que tem por título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E os subtítulos são Mundos de Expiações e de Provas. Agora já são os mundos regeneradores. Exato, desculpe. Então, no item 16, a partir do item 16, vamos ver sobre os mundos regeneradores, ou ver procurando entender. Por que nós falamos tanto do planeta Terra, que já está na fase de transição para um mundo de regeneração? Mas o que são esses mundos? Então, lá, Kardec, na questão 16, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vós, destinado pelo Senhor à expiação e aprovação? Quantos mundos? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar regeneradores. Quando nós falamos em regenerar, quer dizer gerar novamente, mas gerar transformado. Então, esses mundos serão o planeta Terra, e nessa fase que nós estamos já vendo, será o planeta Terra transformado, então regenerado. E nós poderíamos imaginar que, além da Terra, por isso que o título são As Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, conforme o Mestre Jesus aqui registrou, para que nós não ficássemos agrilhoados tão somente a esse mundo de regeneração, o mundo de expiação. Então, ele já dá essa panorâmica. E aqui o Espírito comunicante, de maneira poética, até ele diz que são as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento. Naturalmente que nós aqui temos uma figura de linguagem, porque a abóbada azul, na verdade, é azulada em função dos raios que, ao penetrarem nas camadas superiores e depois as inferiores, e retornarem em parte refletida, dão essa cor azulada. O que é visto do espaço, aí sim nós teremos uma imensidão escura, além, logo, do nosso ponto de vista, porque tem as grandes nebulosas também, que são um excelente espetáculo do cosmos. É interessante, até abrindo um parênteses, porque a gente sempre acaba dizendo Allan Kardec. Realmente, o nosso codificador, Allan Kardec, é que organizou tudo isso. Mas a mensagem que vem no capítulo 3, no item 16, 17 e 18, porque Kardec, de uma forma didática, ele dividiu a mensagem em 3 itens, 16, 17 e 18. Na realidade, ela vem através do Espírito Santo Agostinho, e foi dada em Paris
em 1862. Eu sempre gosto até de lembrar, o Evangelho é de 1864, mas as mensagens já foram dadas antes, Kardec organizou tudo isso, e, posteriormente, em 1864, veio a primeira edição de O Evangelho, que a primeira edição se chamava A Imitação do Evangelho. Depois, um amigo, agora eu tenho dúvida qual, mas falou, com Hippolyte Leon Denis Arrivaio Kardec. Imitação, vamos mudar esse nome aí, vamos colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele aceitou a orientação, a sugestão, e como o Roberto disse, de uma forma muito poética, que às vezes a gente tem até, eu pelo menos tenho dificuldade de ver as estrelas, aquele pontinho luminoso tão distante, e imaginar que ali possa ser um planeta, porque parece que é uma coisinha de nada. Santo Agostinho, ele fala dessa maneira, essas estrelas que cintilam, quantos mundos não haverá como o vosso? Porque ele está se dirigindo a nós encarnados, destinados à expiação e à prova. Então, naquele período, 1862, ele diz, olha, o seu planeta é um planeta de provas e expiações. Mas não fiquem tão tristes, porque ele diz, mas também os há mais miseráveis. Então, é um consolo para nós saber, poxa, nós estamos no mundo de expiações e de provas, mas existem outros que ainda estão numa situação mais difícil do que a nossa. Por outro lado, tem um estímulo, quando ele diz, mas também os há mais miseráveis e melhores. Então, a gente já fica naquela ansiedade, naquela expectativa, poxa, quando será que o nosso vai deixar de ser um mundo miserável de provas, de expiações, e já está numa condição melhor? E ele diz como usar de transição. E aí sim, é o que a gente está nessa expectativa. Estamos nessa transição, tem até livros espíritas com esse título, Transição Planetária, porque aí já entraremos nesse mundo regenerador. Então, Roberta, falei muito mais, fique à vontade. Foi ótimo, que ajuda e enriquece, né, os nossos conhecimentos. A Leila falou nos livros, existem pelo menos 3, né, de autoria mediúnica, aliás, de recepção mediúnica do Divaldo Franco, e um deles, que sobressai, é o de Manuel Filomeno de Miranda, que fala exatamente sobre a transição planetária. E é bom esclarecer que transição é mudança, né? Trânsito, ou seja, passagem, né? Então, adiante, ainda continua Santo Agostinho. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. E é só para ajudar a entender essa colocação de Santo Agostinho, um turbilhão planetário poderíamos entender como sendo uma constelação, que forma as galáxias, né? Então, o nosso sistema solar, o sistema planetário ao qual nós pertencemos, ele integra um conjunto maior de sistemas planetários e que deslocam-se no espaço, se desloca, então, como ele diz, em torno de um centro comum, poderemos dizer, o centro da nossa galáxia, arrastando consigo os mundos primitivos, de exílios, de prova, de regeneração e também, por que não, os mundos felizes, que é muito consolador isso. Nós temos assim uma pálida ideia do tamanho, para termos, aliás, uma pálida ideia do tamanho da nossa casa planetária, a nossa morada maior no nosso sistema solar é o planeta Júpiter, que guarda uma relação de 1.200 vezes maior em massa do que a nossa Terra.
E à vista desarmada, seja sem utilizarmos de equipamentos ópticos, ainda com todo esse tamanho, fica muito difícil, na noite bem estrelada, nós localizarmos o planeta Júpiter. Imagine, então, a Terra, para ser avistada de Júpiter, a dificuldade que deve ser. Por consequência, nós também estamos inseridos nesse deslocamento das massas planetárias. Assim como também, né, Leila, nós temos esse deslocamento sendo comum. Por exemplo, a chamada constelação das Pleiades, né, que são inserções de mundos e que ocorre há milhares e milhares de anos no sistema cíclico. É interessante aqui, Santo Agostinho, ele fala, nesse turbilhão, mundos primitivos, que nós já passamos, o planeta Terra, e aí ele não diz de expiação, vejam, ele diz de exílio. De exílio, nós vimos, quando nós estávamos falando dos mundos de expiações e de provas, e quem não teve a oportunidade de estar conosco, convido depois, entrem lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Evangelho no Lar, está lá todos separadinhos por data, está lá na playlist, fácil localização. Então, nós vimos, quando a gente fala dos mundos de expiação e de provas, essa expiação são esses espíritos que vêm reencarnar aqui, eles estão exilados, e a gente fala muito dos exilados de Capela. Eles saem lá de Capela e vêm para o planeta Terra. Eles vêm reencarnar, eles são exilados. Então, Santo Agostinho fala mundos primitivos, de exílios, porque seria de expiação, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, quem não teve a oportunidade de estar conosco, acompanhando esse encontro do nosso Evangelho no Lar, quando a gente fala desse exílio e dessas provas, aproveitem e voltem para poder compreender melhor o que Santo Agostinho quer dizer com isso. É interessante essa colocação da Leila, porque quando se fala, aqui referido pelo comunicante espiritual, que é Santo Agostinho, e falando de exílio, porque também no exílio o espírito aprende, o espírito cresce, porque a saudade da sua origem vai fazer com que ele valorize e com que trabalhe mais as suas emoções. O grande escritor francês Victor Hugo, ele, quando esteve no exílio, foi quando ele escreveu as melhores prosas, os melhores romances, porque ele estava inspirado. É lógico que, quando no plano espiritual, ao escrever Grilhões Partidos, Árdua Ascensão, já é um upgrade, né, que faz, vamos assim colocar. Mas é interessante, sim, colocar essa situação do espírito em exílio. O Roberto acabou de falar do Victor Hugo. O Victor Hugo. Ele cita duas situações, para que fique bem claro. Uhum. Quando o Victor Hugo estava encarnado, ele nos traz obras maravilhosas. E quando ele estava exilado, ele escreve essas obras muito bem. E depois, como desencarnado, através, salvo engano, de Valdo Franco, não sei se outros, mas aí ele traz obras agora já como espírito. É isso que o Roberto está colocando para ficar bem claro, porque nem todas as vezes, nem todos que estão aqui conosco, talvez tenham essa compreensão, né, dessas duas situações, encarnado e desencarnado. Nós trabalhamos muito com essa dualidade, até porque nós recordamos mais e vamos fixando também esses registros, né? São os registros das falas e também dos fatos que se encadeiam, que se ligam, que se conectam um ao outro. Agora, Santo Agostinho, na sequência, ele diz ainda: já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada,
quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si, na posse do livre-arbítrio. E já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Eu tenho muita coisa a falar, mas eu vou fixar somente nessa última período que ele diz que a alma já possui, já que na fase embrionária, ou seja, ela é recém-nascida, né, colocada ainda ignorante do bem e do mal, mas ela já guarda possibilidades de praticar o bem. Então, na nossa casa planetária Terra, não há absolutamente ninguém, nenhum espírito aqui encarnado, que esteja impedido de praticar o bem, pois ele já tem essa ciência, né, do bem e do mal. O bem querer e o bem fazer e o mal fazer também. Tem alguma coisa a colocar? Não, pode ir. Então, adiante. Aí, já para fechar hoje. Mas aqui ele lamenta, né? Quando ele diz assim, mas há os que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Ou seja, como colocamos inicialmente, né? Regeneram, se transformam, mudam, né? É como se fosse gerado novamente. Então elas voltarão para a glória divina, porque é para isso que todos nós, espíritos encarnados, espíritos em fase provacional, no exílio, ou ainda aprendendo, nós estaremos, então, destinados. É uma fatalidade divina, podemos assim colocar. Todos nós somos perfectíveis. Não somos perfeitos, mas perfectibilidade, ou seja, a possibilidade de tornarmos perfeitos, ela existe. E é uma fatalidade divina, eu insisto. Mais alguma coisa? Não, então, o Roberto acabou de falar, mas só para reforçar, Santo Agostinho diz assim, nós, logo no início, podemos encarnar, né, a alma é o espírito encarnado. Ela pode encarnar nesses mundos, mas com a possibilidade de evolução, de caminhar para Deus, mas ela é senhora de si mesma, a alma, nós somos donos do nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, ele coloca na posse do livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente se choca muito de presenciar tanta coisa que ainda acontece no planeta Terra, na atualidade. Mas o que Santo Agostinho diz? Nós estamos na posse do livre-arbítrio. Nós não precisaríamos passar por nada do que estamos passando. Passamos porque é uma opção nossa, é uma escolha nossa. Mas Jesus já tinha previsto isso, ele já dizia dos rumores de guerra, de tanta coisa que iria acontecer antes de chegar ao fim. Não quer dizer que o planeta vai se acabar, mas antes de chegar ao fim dessa era, dessa transição. Então, a gente fica impactado, acredito que vocês fiquem, porque eu fico quando a gente vê tanta coisa que acontece ainda no pleno século XXI. Mas nós temos que ter essa compreensão, porque nada está fora das vistas de Deus. Tudo está dentro dessa vigilância divina, dentro dessa vigilância do governador espiritual do nosso planeta. Mas Deus, ele nos dá o quê? O livre-arbítrio. Ele não nos impõe. Hoje eu estava lendo uma coisa que eu achei tão interessante, agora eu não me lembro bem a palavra, mas dizendo que a melhor mãe, mais ou menos nesse sentido, é aquela que deixa o filho ter a sua liberdade
para tomar suas decisões. Essa vai ser aquela melhor mãe. Ela deu autonomia. Então, Deus, ele nos deu autonomia. Agora, o que nós fazemos com essa autonomia? Compete a nós. Então, quando a gente fica aflito, o que nós precisamos? É cada um fazer a sua parte da melhor forma possível. Porque aí sim vai chegar o momento que nós já não vamos ver, como Jesus fala, de. Eu não sei se o Roberto lembra bem essa passagem. Quantas dores, e ele diz para não olhar para trás, enfim, tudo de uma forma muito simbólica, mas que compete, né? O que é importante é a gente ter essa compreensão, porque muitas das vezes, né, em determinadas situações, passam a desacreditar em Deus, passam a desacreditar em tudo, porque diz, não é possível, não existe Deus, não existe um ser superior comandando tudo isso, porque senão não aconteceria tanta coisa. Mas acontece não porque Deus queira, mas pela nossa invigilância. E é o que Santo Agostinho diz no final, ele diz assim, as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada, porque Deus nos criou a todos para sermos espíritos puros, mas compete a cada um de nós. Não compete a pai, mãe, amigo, marido, esposa, não. Cada um de nós é que vamos fazer esse caminho, esse retorno digno ao que Deus nos destinou. Então, eu acho que nós podemos agora, semana que vem, nós já vamos dar continuidade ao item 17. Ainda Santo Agostinho falando, e na outra semana, talvez, se a gente concluir o item 17 semana que vem, aí depois vai vir o item 18, encerrando a mensagem de Santo Agostinho com relação aos mundos regeneradores. Então, convidamos a todos vocês, neste momento, aqueles que não colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água, coloquem. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. Então, amigos, vamos nos manter em sintonia, com muita fé, com muita confiança, para aqueles que, nesse momento, têm uma necessidade maior de receber. Mantenham-se em sintonia, os benfeitores amigos estão conosco. E para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação, doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os benfeitores, junto conosco, se utilizando de nós, porque Jesus se aproveita de cada um de nós, filhos imperfeitos ainda na obra do Pai. Mas quando nós temos o desejo de ajudar, mesmo com as nossas imperfeições, nós conseguimos muito. Aproveitando, mandando também um abraço para Flávia Soares. Seja muito bem-vinda, Flávia. Então, amigos, nesse momento, vamos todos fechar os nossos olhos, vamos nos entregando a esse encontro espiritual com muita fé, com muita esperança. Convido a todos, vamos visualizar o nosso orbe iluminado, resplandecente. As sombras se dissipam, porque o amor supera tudo.
O amor tem um poder muito grande. O nosso amor é uma centelha divina, iluminando, transformando as trevas, as sombras, em luz. E de uma forma muito amorosa, sem julgamentos, sem cobranças, nós vamos envolvendo o nosso orbe. Como um grande abraço, nós envolvemos todo o nosso planeta Terra, convidando todos os governadores espirituais, as suas equipes de emissários do bem, para estarem conosco neste momento. E o nosso planeta se ilumina. A paz se manifesta. Um planeta de provas e expiações. Começa essa transformação. Porque a transformação é realizada dentro de nós. Quando nós transformamos, mudamos pensamentos e sentimentos, palavras e ações, nós vamos transformando o nosso orbe com muita fé, com muita esperança. Nós rogamos a Jesus que neste momento esteja conosco. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de toda a humanidade, ainda tão sofrida, equivocada, tantos irmãos que ainda não te conhecem e que se conduzem de forma a prejudicar a si próprio e ao outro. E nós te pedimos, Senhor, toca cada um desses corações com o teu amor. Vós que curaste tantos enfermos do corpo e da alma, que expulsastes os espíritos equivocados de tantos irmãos obsidiados, que à distância curaste. Curaste com o olhar, com o toque, com o teu amor. Nós te pedimos, Senhor, cura o nosso planeta, cura nossas almas ainda tão enfermas, para que possamos ter a alegria de caminharmos lado a lado contigo. Retira de nós o egoísmo, o ciúme, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos trabalhar as nossas imperfeições e auxiliar-nos, Senhor, na tua obra, como dignos trabalhadores da tua seara. E nessa noite, percorrendo, Senhor, os lares em desalinho, tantos lares onde a violência doméstica se manifesta, tantos irmãos agora nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas. E nós só podemos, Senhor, neste momento, vibrarmos muito amor e muita paz, para que cada irmão que nesse momento padece
possa receber das nossas vibrações como gotículas de amor e como gotas curativas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas com a permissão de Deus, que também possam receber a cura. Principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Porque quando o nosso espírito está curado, o corpo não mais adoece. E nós vibramos confiando nos mensageiros divinos. E neste momento, rogamos a esses emissários do alto, pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Mas pedimos também aos benfeitores amigos que toquem os corações desses irmãos que ainda não conhecem o Evangelho de amor. E com confiança, com esperança, nós entregamos na mão dos emissários do bem as nossas súplicas. E enquanto os benfeitores vão acolhendo os nossos pedidos, nós vamos abrindo os nossos corações, pedindo a magnetização das águas, para que elas sejam transformadas na medicação adequada às nossas necessidades. E, ao mesmo tempo, nós nos colocamos receptivos para receber essa luz de cura, essa luz de amor que verte do alto sobre nós. Sintamos toda essa energia de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão material, mas principalmente o pão espiritual que alimenta as nossas almas. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, mas ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, estenda tuas mãos amorosas para nos reerguer. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, é bondade, és perfeição. Confiamos em Ti. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E com gratidão por tudo, e pedindo e rogando a Jesus que nos abençoe, que abençoe a semana que se inicia, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Com gratidão a cada emissário divino, aos nossos anjos protetores. Nós vamos encerrando, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai.
e convidamos a todos. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus acompanhe a todos durante todo o transcorrer desta semana. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, aproveitando, cumprimentando também a Nilmar Gavio, não sei bem, a Marta Verso Rosa, todos esses amigos, todas essas amigas que fazem parte dessa família, lembrando que amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra semanal, 20 horas pelo Facebook e pelo Instagram, e terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele é toda terça-feira, de 8 às 8h30 da noite, pelo Facebook, pelo Instagram. E logo a seguir, nós temos, na terça-feira, a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, ou desejar alguma orientação, algum atendimento fraterno, encaminho para o novo número do nosso WhatsApp, do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Boa noite, Vera Lúcia Soares. Então, vamos encerrando, passando o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é 99 456 4473. 19 99 456 4473. A doce paz de Jesus permaneça com todos vocês. Boa noite também, Liz Rodolfo. Então, amigos, até amanhã, e Roberto se despede. Então, meus amigos e amigas, e ao encerrar, eu me permito recordar junto com vocês que todas as mazelas humanas, e sobretudo aquelas que têm como escoador os conflitos, os grandes conflitos denominados de guerras, eles nascem frequentemente na intimidade do lar. Então quisera que todos os lares da Terra, em uma hora, pelo menos durante a semana, retirassem para refletir, reservassem para refletir sobre os valores morais, a honestidade e, sobretudo, procurar erradicar o desamor que existe em cada um de nós um pouquinho. Cada indiferença que nós voltamos ao outro, com o crescer do tempo, é como o fermento. Eu gosto muito da figura que Jesus se referia, chamado fermento dos fariseus. Quantas discussões inúteis! E essas discussões fazem crescer, infelizmente, a cólera, a mágoa, desaguando no ódio. E quando nós cedemos a esse algoz e ao ódio, então nós perdemos a nossa razão e o nosso juízo. E aí vem as grandes conflagrações entre pessoas, cidades, povos e nações. Então que esta semana sejamos nós a orar, a refletirmos, mas também darmos a nossa contribuição, vibratoriamente, para que as mazelas humanas sejam neutralizadas através dos eflúvios do amor. Então, uma ótima semana para todos nós e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Aí a Eudócia dizendo que o Roberto fica muito bem de amarelo. Obrigado, Eudócia. Bondade sua.